gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos começar nosso dia com revelações urgentes e importantes sobre a sua vida. Trouxe duas opções diferentes. Opção número 1, Drusa de Ametista com o tarô de Carpas. E opção número 2, Ametista Bruta com o tarô fofinho Bumbleberry. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com o oráculo das borboletas que sempre voltam. Vamos lá. O que precisa ser revelado para você hoje? Vamos entender. Número 11, a vida. Olha, e número 3, os recomeços, hein? Realmente, a vida é cheia de recomeços. Vamos lá. Naquilo em que a vida depender só de você, capriche. A vida pode ser cheia de recomeços, nunca é tarde para novas oportunidades. Gente, olha, essa mensagem dos recomeços, vindo nesse tema que representa coisas urgentes, é porque às vezes você tá com medo de dar um início a alguma coisa de forma diferente. Entendeu? Eu tô com a impressão que é a mesma coisa, mas é como se fosse algo que você pode fazer novamente de um jeito diferente agora, sabe? Isso pode ter a ver com relações, com trabalhos, com outras pessoas que, sabe, por exemplo, você quer falar com alguém e você fica achando que não pode, que não vai dar certo, que não tem recomeço, e isso tem recomeço, né? Pode ser que você esteja querendo mudar de curso e você acha que é melhor não, que não vai dar certo, começa a ter aquele pessimismo, né? Eu sinto que essas mensagens, elas trazem otimismo e liberdade para você não ficar achando que você não pode recomeçar as coisas ou que os recomeços são ruins, que os recomeços vão trazer muitos problemas. Talvez eles tragam, dependendo da situação, né, que está acontecendo, não dá para dizer assim que não vai trazer nada de negativo. Mas, gente, às vezes é bem melhor você tentar recomeçar algo diferente do que você ficar parado, estagnado e travadão, né? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar essa frase. Eu enxergo os recomeços com bons olhos, tá bom? Com bons olhos. Quem quiser também colocar os emojis de borboletinhas aí, né, para combinar. Vamos entender então sobre esses recomeços polêmicos aí que você pode não estar gostando muito ou que você tá com medo, né? Vamos lá. Opção número 1, Drusa de Ametista com o tarô de Carpas. Vamos lá, trago revelações urgentes, importantes sobre a sua vida. Olha. Bom, aqui eu tô vendo que tá falando pra você assim, eu acho que isso aqui tem a ver com o conselho de paciência, tá? Que apareceu ontem no vídeo da previsão das suas próximas 48 horas. Porque, gente, tem um cavaleiro de espadas aqui na sua vida que essa pessoa tá enrolada. E se essa pessoa for você, porque assim, qualquer pessoa pode passar por uma situação que você se sente ali enrolado, sabe? Que você sente assim, nossa, eu preciso resolver alguma coisa que não tá sendo na hora que eu quero, não tá sendo do jeito que eu quero, né? E aqui o 8 de ouros me mostra que tem a ver com tarefas, tem a ver aqui com... Eu vou dizer que essa pessoa tá com um desequilíbrio na vida dela, tá? Só que eu sinto que o tarô está justificando estes comportamentos. Por quê? Porque a pessoa não fala. Essa é a questão. Então a pessoa não te avisa. Ela não fala pra você, olha, eu tô passando isso, aquilo. Olha, eu tô com dificuldade pra lidar com tal e tal e tal coisa. Eu estou sentindo aqui uma dificuldade, sei lá, talvez até física. Pode ser que essa pessoa esteja com alguma questão física. Pode ser que a pessoa esteja com algum problema profissional, com algum problema financeiro. E aí, às vezes, quando a gente tá em dias difíceis também, ou quando a gente já julga demais essa pessoa, a gente pode entrar num papel de tipo assim, nossa, a pessoa não faz nada direito, essa pessoa não sabe nada, essa pessoa parece que só me enrola.
E aqui, gente, às vezes a pessoa, ela realmente não está muito bacana. Olha o 9 de espadas, 10 de espadas, saíram muitas cartas tensas aqui, né? 7 de paus, 9 de paus, a lua, sabe? Traz essa confusão. Só que a sacerdotisa, a pessoa se cala, né? A pessoa fica quieta, sabe? E eu sinto que seria interessante a pessoa falar, mas ela não vai falar. Esse que é o negócio também, né? E aí a pessoa, ela fica meio que... sabe, parece que ela fica se corroendo por dentro. Então, se essa pessoa, ela estiver te dando algum sinal de que tá complicado para ela, principalmente questões práticas, profissionais e financeiras, é pior do que parece a situação, tá? Não estou vendo questões de dívidas, tá? Mas eu estou vendo questões de, tipo assim, a pessoa tá com medo de não dar conta de alguma coisa. Então, se você estiver se sentindo assim, aqui fala para respirar, para verbalizar isso, né? Dividir isso com alguém de confiança, não ficar guardando só para você. E ao mesmo tempo, fazer o que você consegue, uma coisa de cada vez. Essa pessoa, ela não vai conseguir fazer tudo de uma vez e parece que ela queria, que ela se cobra muito e não vai dar. Deixa eu entender aqui. Quem é esta pessoa? Realmente eu sinto como se os mentores dessa pessoa quisessem defender ela pra você. Sabe? Uma vibe tipo assim, pô, tenha mais paciência aí com a nossa carpinha difícil. A gente sabe que essa carpa é difícil, entendeu? Essa carpa não é fácil, menina, é babado, né? E aí, olha só, Rei de Copas. É uma pessoa que vocês vão ter algo positivo, ou então que as coisas vão se acalmar, só que, gente, demora. Isso aqui demora. E ainda por cima, tá me vindo uma sensação como se fosse assim, olha, se você puder ajudar essa pessoa, você estará fazendo uma boa ação. Mas você não tem obrigação, né? Você pode fazer se você quiser. Mas se você não quiser, beleza, não julgue essa pessoa, não fique cobrando essa pessoa. Olha só, talvez seja mais de uma pessoa de uma vez e vieram muitas cartas masculinas aqui, tá? Então, o que acontece, gente? Preocupação financeira e profissional, qualquer pessoa pode acabar tendo. E como essa pessoa tem alguma questão psíquica também, tem alguma questão psicológica que tá causando uma confusão aqui, pode ser crise de pânico, crise de ansiedade, pode ser medo de não dar conta das coisas, pode ser, sabe, um desespero, assim, uma pressão que a pessoa está colocando nela mesma, principalmente porque ela não fala, ela não está verbalizando, ela não está... se abrindo, né? E aqui fala pra você, não é você que vai obrigar essa pessoa a se abrir, não é você que vai tirar todas as informações necessárias. Mas se você não quer se estressar demais e se você quer se dar bem com essa pessoa, aqui fala pra você que isso vai passar. As coisas não vão ficar desse jeito. Olha só, isso aqui pra mim é um final feliz, entendeu? E aí essa pessoa, eu sinto que ela precisa de ajuda. E é aquele negócio, né? Porque como a gente tá numa tiragem coletiva, tem uma vibe de que juntos somos mais fortes, né? Você e essa pessoa. Juntos vocês podem se ajudar, você pode ter algo que pode ajudar essa pessoa e ela pode ter algo que pode ajudar você. Mas, se você tiver poucas ideias, se você estiver julgando muito essa pessoa, cobrando muito ela, com um olhar muito crítico, é melhor que você se afaste mesmo, porque essa pessoa tá precisando de ajuda, ela não tá precisando de gente julgando ela e criticando ela, não, porque parece que até ela mesma já faz isso com ela. Então, é uma pessoa que ela não tá muito bacana, ela tá precisando de ajuda, né? E se fosse você, por exemplo, aqui pede que você fale mais, que você peça ajuda, que você se comunique, que você não fique guardando. Isso aqui, gente, tá com cara de coisa, sabe, que vira pressão alta, que vira pressão muito baixa também, a pressão abaixa, do nada a pessoa fica tipo, o que tá acontecendo? Perda de apetite ou aumento exagerado de apetite, sabe? Porque a pessoa tá guardando, ela tá com medo aqui, ela precisa de acolhimento e de ajuda. Então, se você não puder oferecer isso, realmente é melhor você ficar no seu canto, ao invés de ficar julgando e enviando negatividade para a vida dessa pessoa, porque é uma pessoa que não está bem, tá? Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado? Olha, aqui eu estou vendo um clima de tipo assim,
uma rainha de ouros precisando fazer alguma coisa e um cavaleiro de copas ajudando ela, ou querendo ajudar essa rainha de ouros, tá? E essa rainha de ouros, ela tá numa vibe bem prática. Olha só, aqui tá com uma energia de colaboração, tá? Então ela veio nessa vibe assim de tipo, preciso executar alguma coisa, preciso aqui resolver, ou então preciso consertar alguma coisa prática, né? Alguma coisa, enfim, física, essas coisas assim. E aí, esse cavaleiro de copas, ele tá numa vibe tipo assim, eu posso fazer, ou então eu posso te ajudar, ou eu posso recomendar algo. Não sei, tá me vindo uma vibe que esse grupo 1 aqui tá relembrando pra gente a importância de saber pedir ajuda e de saber aceitar ajuda. Por exemplo, a pessoa da primeira rodada de cartas, ela não tá sabendo pedir e nem aceitar. Aqui já existe uma troca, olha a carta da estrela. Isso aqui é uma cura do ego, porque olha a estrela e os 5 de espadas, né? Esse cavaleiro de copas e essa rainha de ouros não vão ter ego atrapalhando eles. Ou não deveria ter, né? Digamos assim, não era para ter. Porque são pessoas que podem ali servir, ajudar ou até cuidar. Pode ser uma energia de cuidado também entre essas duas pessoas. E aqui mostra essa questão também de tipo assim, olha só. Quando uma mão lava a outra, né? O combinado não sai caro. Simplesmente, enfim, duas falas, né, populares de uma vez. Então, aqui tem uma afinidade nesse quesito de resolver as coisas juntos. E aqui fala que isso é necessário, gente. Isso é importante, sabe? A gente, às vezes, tem que quebrar um pouco essas crenças de querer dar conta de tudo sozinho ou sozinha, de querer fazer tudo sozinho ou sozinha, porque nós somos um só, e quando a gente recebe uma mão amiga e confiável, que nem todas são, eu sei que nem todas são, mas as que são, gente, é uma mão na roda, né? Então aqui é uma energia de colaboração positiva entre duas pessoas, que pode ser que você veja isso acontecendo e você perceba, olha só como eu poderia, né, colocar mais isso na minha vida. E olha, gente, essa questão de pedir ajuda, olha, é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu, pelo menos, considerava bastante isso, mas eu já tô mudando a minha mentalidade, viu? Porque, sabe, quando você fica evitando muito pedir ajuda, ou então compartilhar algo, sabe? É como se você guardasse uma pressão interna que não compensa, não vale a pena. E são nesses momentos também que você descobre quem é quem, né? Com quem dá pra contar, com quem não dá pra contar. E às vezes quando não dá pra contar com alguém, nem sempre aquela pessoa ela é ruim, né? Às vezes ela só não sabe, ou ela não pode, ou ela não quer, e isso faz parte também do processo. Mas o 3 de ouros é sobre colaborações positivas e que dão certo, né? Então você vai ter colaborações positivas ao seu redor que dão certo, e você também precisa fazer a sua parte, entendeu? Vamos ver aqui um pouco mais sobre essa colaboração aqui entre essas duas carpinhas. Gente, eu adoro como é que fala? A estética desse baralho. Eu acho tão assim hipnotizante, dá vontade de ficar olhando. Olha essa carta que bonita, né? As cores, sei lá. Eu fico hipnotizada com esse baralho. Vamos lá, então. Olha só. Inclusive, eu tô vendo que essa colaboração aqui, ela vem depois de uma situação onde a pessoa percebe o seguinte: eu vou colaborar mais com você do que com quem não colabora comigo. Porque aqui vieram 2 reis, mas só que pra mim, esse rei de espadas é o tipo que não colabora, né? Fica de costas. E o rei de ouros é o tipo que colabora, que está aqui de frente. E aí, dentro disso, nós vamos selecionando, mas sem pensamentos muito radicais, gente. Porque às vezes, quando a gente tá muito ressentido, né? Eu acho que isso tem a ver com corações ressentidos, de coisas de anos, coisas de infância, né? Que se sentiram largados, deixados na mão, negligenciados. É difícil mesmo de superar os efeitos disso, mas a vida continua e a gente pode mudar. A gente tem neuroplasticidade, né? Então a gente pode se esforçar
para ensinar para o nosso cérebro coisas diferentes do que ele aprendeu. E essa energia de colaboração e confiança pode ser algo extremamente difícil para muita gente, mas é isso que nos salva também, né? Às vezes é a falta disso que estraga, mas é a presença disso ou a nova confiança, a nova forma de enxergar essa situação que vai ajudar a melhorar, que vai ajudar nessa cura pessoal, tá bom? Então aqui realmente nem todo mundo pode oferecer essa mão amiga, mas quando pode, seja generoso ou generosa, porque quando você precisar, você também vai querer que isso aconteça com você, né? Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado aqui? Olha, gente, caramba. Isso aqui pra mim tá vindo como um tapinha pra mim também, tá? Porque o que que acontece? Como eu falei pra vocês, vou até mostrar de novo, deixa eu pegar aqui, que eu deixo o meu livro aqui, né, do lado. Gente, aqui é uma energia sobre comunicação, tá? Vivendo a comunicação não violenta é o livro que eu estou, né, lendo agora, mas ele tem várias versões e eu pretendo ler todas, ou pelo menos quase todas, porque o assunto é interessante. Então, gente, o 6 de ouros com com o pajem de ouros aqui, a justiça e o ás de paus, representa a nossa necessidade de saber quais são as nossas necessidades. Porque é aquele negócio, quando a gente às vezes se frustra, olha o 5 de copas, quando a gente não tem nossas necessidades atendidas, se a gente entrar na imaturidade emocional, a gente começa a ter atitudes impulsivas que a gente se arrepende depois. Por exemplo, né? Vamos supor assim, a pessoa que ela tá com raiva de alguém, mas ela nem sabe a dificuldade que aquela pessoa tá tendo do lado de lá e o quanto ela teria que se sobrecarregar para estar com você. É uma visão muito egoísta que a gente tem às vezes e precisa enxergar, né? Então assim, é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Isso aqui não é só coisa de gente egoísta, narcisista e etc. São coisas humanas que às vezes a gente leva para um lado imaturo, olha o 6 de paus, pensando só naquilo que a gente quer e não verbalizando isso. Às vezes a gente sente algo e não verbaliza, e aí as coisas ficam cheias de confusões, cheias de maus entendidos. E quando isso acontece do lado de lá, você não tem como controlar, mas você pode simplesmente dar o tempo da pessoa, deixar a pessoa, respeitar a pessoa, tentar conversar. Não deu certo, vai ter que deixar e respeitar, entendeu? Então existe uma grande lição sobre respeito nessa questão de verbalizar as necessidades de forma justa, né? E não de uma forma injusta, porque às vezes nós podemos estar sendo egoístas quando a gente olha só para nossa dor, como se só a nossa dor fosse importante e a dor do outro lado de lá, sabe? Porque aqui há uma lição sobre essa questão de verbalizar melhor as coisas, né? De não ficar julgando demais uma situação que não deu certo ou uma pessoa que frustrou você, né? Porque você também pode frustrar as pessoas às vezes e seguir em frente com mais leveza e equilíbrio, porque a temperança e a justiça com o 7 de ouros é tipo assim, paciência. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas a gente tem que entender as nossas necessidades e também querer se abrir para entender a necessidade do outro, sem ficar levando tudo na base do esculacho, tudo na base, sabe, da bronca, da crítica. Realmente, esse é o caminho mais fácil, infelizmente, né? E aí, se você quiser seguir um caminho um pouco melhor, que também não é perfeito, mas se você conseguir perceber isso, né? É sobre você não ficar guardando tanto ressentimento quando alguém frustra você. É sobre você entender que aquela pessoa também tem as questões dela e que as coisas podem ser separadas e seguir em frente, cada um da sua forma, entendeu? Sem ficar naquela vibe, talvez, às vezes assim, ou meio dramática ou meio vitimista, de achar que só a sua dor é importante, que só as suas feridas são importantes, porque elas realmente são. É você que tá sentindo, né? É você que sabe. Mas isso não significa que as outras feridas e as outras dores do mundo
são menos importantes do que a sua e que, ao mesmo tempo, também não é uma questão de medir as importâncias, né? É uma questão de seguir em frente com mais equilíbrio e maturidade, tá, gente? Esse livro que eu falei para vocês, da comunicação não violenta, ela fala sobre a necessidade de resolver conflitos de forma mais pacífica, porque os conflitos acontecem, né? E aí, quando você consegue dar um tempo, pensar sobre isso e verbalizar qual é a sua necessidade para que você tente negociar aquilo, você vai ter uma resposta positiva ou negativa. Mas você não vai ter um fuzuê agressivo e hostil, né? A não ser que você acabe se deixando levar por impulsividades que muitas vezes são imaturas e geram ali um campo de crítica, um campo de luta com uma pessoa contra a outra, e elas poderiam apenas buscar entender qual é a necessidade de cada uma, entender se cada uma pode suprir, se puder, beleza, se não puder, fazer o quê? Tchau e benção, a vida vai ter que continuar, né? Vamos aqui, então, encerrar esta opção com as borboletas. Olha aí, número 20, o tempo, que pra mim é uma energia de paciência também. E número 35, a prece. Gente, essa mensagem aqui é tão preciosa, né? Eu esqueci, acho que é da oração da serenidade, alguma coisa assim, depois pesquisem, tá? Que isso aqui é só uma parte da oração, mas a oração completa é a coisa mais linda e importante que tem. São muitas palavras poderosas e preciosas que a gente pode fazer em oração para nos trazer a algo positivo e para fazer a gente superar as coisas. Vamos lá. Sempre há tempo para recomeçar, sempre há tempo para uma nova história. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Olha só que sabedoria, né, gente? Isso aqui é maturidade, é você entender. Tem coisas que estão ao seu alcance? Sim. Tem coisas que não estão ao seu alcance? Sim, também. Não vai adiantar você querer mudar aquilo que não está no seu alcance, mas você pode agir de forma mais flexível para você conseguir seguir o seu caminho mais leve, sabe? Para você não precisar ficar dando murro em ponta de faca. E ao mesmo tempo que você consiga ter discernimento para descobrir qual pode ser mudado e qual não pode ser mudado, né? Porque aquilo que não pode ser mudado é mais difícil de lidar. Aquilo que dá para mudar geralmente flui melhor. E a gente tem que ter sabedoria para entender o que é que pode ser mudado e o que é que não pode. E que dentro disso a gente sempre pode fazer diferente, né? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar essa frase: eu recebo maturidade e discernimento, tá bom? E o emojizinho aí de borboletas, né? Para combinar, porque realmente, olha, babado aqui essas informações, né? Babado. Vamos para a opção de número 2 agora. Ametista bruta com o tarô Bumbleberry. E a minha Little Água. E muitos personagens hoje aqui na mesa, né? Juntei vários personagens de uma vez, em tons de rosa e roxinho. Vamos lá, gente. E branco também, né? Vamos ver o que precisa ser revelado de forma urgente e importante para você hoje. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa bem imperadora, tá? Essa pessoa está querendo cobrar algo de você, onde a pessoa está pensando só no lado dela, tá? Só no lado dela. E aí aqui fala pra você o seguinte, ó. Você vai fazer o que você quer e o que você pode. Você não vai deixar essa pessoa ficar pressionando você, entendeu?
Você não vai deixar essa pessoa ficar meio que mostrando assim, ah, você tem que, sei lá, ir no mercado agora, comprar o que eu quero agora. E ao mesmo tempo, gente, também não vai ser bacana o que? Você agir assim, né? Eu acho que isso serve para os dois lados, porque às vezes quando alguém faz isso com a gente, incomoda pra caramba. Eu, assim, fico bem incomodada. Mas quando às vezes a gente faz com o outro, a gente acha que tá ok, a gente acha que a gente tem razão. E eu sinto aqui uma vibe, olha só, o imperador com 9 de ouros e o 7 de espadas e a justiça, é como se essa pessoa achasse assim, o que eu quero é bom, o que eu quero é certo e ponto final. E não é bem assim, essa pessoa tem que abrir a mente, tá? E aí, se essa pessoa for você, aqui fala assim, cuidado, você pode estar sendo tirano ou tirana em relação a uma pessoa, porque aqui tem a ver com um relacionamento na sua vida, principalmente no trabalho, gente, principalmente em questões profissionais aqui, tá? Tem uma vibe assim autoritária que é óbvio que a gente identifica muito mais nos outros do que na gente. A gente às vezes não quer enxergar algum lado assim, né, de defeito nesse sentido, só que quanto mais a gente aceita enxergar isso, mais a gente pode mudar e nos entender como pessoas que erram e acertam. E quando a gente também enxerga isso, a gente também consegue ter paciência com outras pessoas que erram e acertam, né? Então aqui existe uma pessoa que tem essa vibe tipo, sabe? Ai, você tem que fazer o que eu quero mesmo. Você precisa seguir o caminho que eu estou achando que é bom. Você precisa fazer aquilo que eu acho que é melhor. Só que essa pessoa tá sendo egoísta. E ela tá achando que tá na razão suprema. E eu tô vendo que não tá, mas ela tá achando que tá. Vamos ver. Quem é essa pessoa? É, gente, esse que é o negócio, né? Olha, eu acho que a parte difícil disso aqui é que a pessoa não quer enxergar. Por exemplo, ela consegue dar 50 justificativas do porquê ela acha que ela tem que ser autoritária, ou ela acha que as coisas têm que ser do jeito dela. E eu sinto que essa pessoa quer mandar em algo que não é dela. Isso não é dela. Então não cabe a ela mandar em algo que é do outro. Entendeu? E aí aqui fala, você também pode estar fazendo isso, viu? Olha o 7 de copas. Você também pode estar sendo tirano ou tirana com uma pessoa que não merece isso nesse momento, que não é para você ficar cobrando, não é para você ficar em cima, não é para você ficar achando que porque o pior também que eu vejo aqui é que esse tipo de comportamento faz a pessoa vilanizar o outro só porque o outro não tá fazendo o que a pessoa quer. Só porque o outro não tá entregando o que a pessoa quer e na hora que quer. Então, assim, você vai sentir que pode ter alguém aí. Pra mim, tá muito vibes, assim, de trabalho e família, tá? Mas pode ser em qualquer área. E aí, você vai conseguir identificar isso em alguém. Só que a vida te coloca pra identificar isso, pra você perceber assim, ó, você também faz isso, viu? Não se coloque numa posição como se você fosse aí o santinho ou a santinha do Brasil, entendeu? Ou do país que você mora aí, né? Que você não é, não, entendeu? Parece que os seus mentores não, tipo assim, não colocam a mão no fogo no sentido de falar que você nunca age assim. Qualquer pessoa pode agir assim. O problema é quando a pessoa não quer enxergar, não quer assumir, não quer reparar, porque não basta só enxergar. A pessoa precisa também assumir, pelo menos para ela mesma, e reparar essa atitude, porque essa atitude aqui atrapalha uma relação que poderia ser boa. E aí é uma relação, tipo, entre duas pessoas que eu sinto aqui, tá? Mas eu sinto que para quem aí, né, serviu o puxão de orelha, é melhor você também dar uma respirada e pensar assim, não gosto que façam isso comigo, mas eu também preciso ver se eu não tô fazendo isso com alguém que eu gosto ou com alguém que eu queria que tivesse perto de mim, a pessoa não se aproxima porque ela tá me achando muito tirano ou muito tirana, entendeu? Vamos lá, o que mais que precisa ser revelado hoje?
Olha. Gente, isso aqui tá complementando, viu? Isso aqui tá complementando o que eu acabei de falar. Então, se você estava ouvindo a primeira rodada de cartas e pensou, isso não é pra mim, agora vai ter que ser. Brincadeira, mas assim, vai ser pra quem servir e pra quem estiver aberto a isso, né? Se não servir pra você, relaxa, respira, solta pro universo, porque tem gente precisando tomar aquela, né? Aquele remedinho chamado Simancol, porque, gente, nós não podemos nos colocar numa posição de alecrins dourados, perfeitinhos que não erram. E aqui é sobre 2 de copas, então é sobre se relacionar com o outro. É sobre... tá faltando aqui humildade, gente. Tem alguma coisa que você pode não estar sendo tão humilde na hora de se relacionar com alguém que você gosta. Porque quando esses conselhos chegam, ou essas, né, esses puxões de orelha chegam, não está falando sobre uma relação com alguém que você não gosta. Porque alguém que você não gosta, que você não quer na sua vida, cada um segue seu rumo de boa, entendeu? Mas quando é com alguém que você queria se dar bem, que você queria construir algo bacana, aqui fala, vai ter que enfrentar o seu ego, ele tá gritando aí em alguma questão que não está legal, entendeu? Não está saudável, olha o diabo com 5 de espadas, só que é aquele negócio. Quando a gente tenta não olhar para isso, quando a gente tenta fugir disso, é pior, infelizmente é pior. Eu vou até tirar mais carta perguntando tipo assim, qual é o tipo de atitude que você precisa enxergar que você tem para dar uma melhorada? Aqui pra mim tem a ver, né, porque o diabo e o sol é tipo essa vibe tirana mesmo. É tipo essa vibe assim, eu sei o que é melhor pra gente, eu sei o que você tem que fazer da sua vida, eu sei a forma que você tem que me tratar todo dia, independente do que esteja acontecendo. Isso não é legal, ninguém quer se relacionar desse jeito, não, entendeu? As pessoas não estão querendo viver com alguém que traz muita pressão. Então aqui é como se você estivesse trazendo muita pressão em cima de alguém que não é bacana, não está legal essa pressão que você está fazendo em cima de alguém, tá? Deixa eu ver aqui. Que tipo de atitude vem nessas pressões? 7 de paus é o quê, né, gente? Defensiva, teimosia. Olha, 4 de paus. E crenças limitantes. Ui, olha a torre, gente. Eu sinto aqui, olha só. Eu sinto aqui, sim, uma bronquinha espiritual, mas não é daquelas tenebrosas, não, tá? Olha que o seu mentor aqui, ó. Ei, vamos acordar, entendeu? Vamos acordar que não dá para você tratar alguém de um jeito que você não gostaria de ser tratado. Não dá para você julgar alguém que você ama de um jeito que você também não gostaria de ser julgado. E assim, gente, não é fácil, tá? Não é simples, não. Mas, às vezes, a gente tem que calçar mesmo esses chinelos da humildade e entender. Estou cobrando ou querendo algo da pessoa que, assim, ou você não está entregando do mesmo jeito, ou você está exigindo que a pessoa seja algo que ela não é. E aí, no 7 de paus, é como se fosse assim... Você quer que a pessoa se abra para você, mas você não está se abrindo para ela, você não está abrindo espaço para ela, você não está trazendo um terreno confortável para essa pessoa poder ficar de boa com você. E aí, isso é sobre a sua parte, né? Porque geralmente quando a pessoa está nesse estado, ela fica sempre criticando a postura do outro. E ela acha que a postura dela está perfeita, corretíssima. Infelizmente não está. Se essa mensagem for para você, infelizmente não está. Tem alguma relação na sua vida que você gosta, pode ser de qualquer área, tá? Pode ser até filhos. Muitas vezes isso aqui tem conflitos assim entre pais e filhos, né? Pode ser no trabalho, pode ser no amor, principalmente no amor, né? Porque, gente, a vida amorosa é uma coisa que espelha, sabe, diariamente para pessoas, assim, as coisas que elas estão passando, que elas precisam enfrentar. E parece que é como se você quisesse forçar aqui uma abertura ou um comportamento que nem você está tendo, ou então que você não gostaria que fizesse com você. Pense bem, tem alguma relação na sua vida hoje que você quer algo da pessoa que você não gostaria que a pessoa fizesse com você.
E aí, quando chega nisso, né, os seus mentores vêm te lembrar. Essa pessoa também tem proteção na vida dela. Por mais que ela seja, sei lá, às vezes até uma pessoa cética, né? Mas essa proteção também vem muito da nossa conduta, da nossa postura, né? E as posturas das pessoas nem sempre vão de acordo com as crenças ou religiões que elas seguem, ou que elas não seguem, né? Então aqui, olha, é o momento de abrir os olhos, tá bom? E é o momento de não mentir para si e de não se colocar como alecrim dourado da vida de todo mundo, porque temos defeitos também e às vezes a gente cobra do outro algo que a gente não entrega, ou a gente faz com o outro algo que a gente não gostaria e não aceitaria que fizessem com a gente, tá bom? Vamos lá então, o que mais, né? Dito isso, que o grupo 1 aqui ficou, né? Aliás, o grupo 2 está mais intenso também, vamos ver. O que mais que precisa ser revelado para você hoje? Caramba, gente, olha o autoconhecimento do eremita. Olha. Então, a boa notícia é que tem várias pessoas aqui. Isso aqui pra mim é interesse sentimental, tá? Interesse emocional, sabe? Aquele interesse assim, quero falar mais com você, quero conhecer você melhor, quero participar mais da sua vida. Tem várias pessoas, aqui vieram 3 pessoas diferentes, talvez 4, tá? Incluindo crianças, também tem uma energia de crianças aqui, querendo muito falar com você. Só que o 5 de paus, ele me traz uma energia meio caótica. Isso significa que essas pessoas querem tudo ao mesmo tempo e que você é uma pessoa só, né? Você vai ter que priorizar as suas coisas e priorizar as pessoas que você gosta mais. Então, aqui falo pra você, por mais que muita gente possa querer, né, te procurar com esse tipo de interesse, porque aqui não me parece que são, como é que eu posso dizer? Me parece que são pessoas que elas vão ter um comportamento a mais, entendeu? Como se elas fossem aumentar essa intensidade de falar com você, de querer ficar te rondando, de ficar, sabe, curtindo as suas coisas e tal. E aqui tá falando para você levar na boa. Isso significa que isso pode trazer uma pressão psicológica para você que você não precisa sentir. Você precisa, né, desse discernimento que você vai olhar o seguinte: quando eu puder falar com essa pessoa, eu falo. Quando eu puder passar mais tempo com essa criança, eu passo mais tempo com essa criança. Quando eu puder fazer ligação para essa pessoa, eu faço, né? Porque senão você fica assim, ai meu Deus, todo mundo quer tudo de uma vez, eu não consigo, então eu não vou falar com ninguém, então eu vou me fechar, ou então eu vou achar que essas pessoas estão enchendo o saco, porque elas não estão enchendo o saco, assim, pelo menos não é o que elas vibram, entendeu? É como se essas pessoas, elas quisessem realmente manter contato com você. Só que dependendo do seu nível de mau humor do dia ou do seu nível de bateria social do dia, você pode interpretar isso aqui de forma negativa, mas na verdade isso aqui não é algo ruim. Isso aqui é porque você é uma pessoa muito interessante. O que eu posso fazer, né? Se você é uma pessoa que muita gente acha interessante, muita gente vai querer te procurar ao mesmo tempo. Só que aqui também tá me vindo como pessoas, né, que têm um interesse ou de passar mais tempo com você, ou então de criar, né, uma intimidade maior com você. Tem algo nesse sentido. E aí pode ser que algumas pessoas sejam meio invasivas, ou aquela criança que ela tá meio desesperada por atenção, sabe? Alguma coisa nesse sentido que eu vejo. Mas aqui fala assim, olha, vai ficar tudo bem. Respira e não pira, tá bom? Faz uma coisa de cada vez, cumpra as suas prioridades primeiro e não deixa essa pressão atrapalhar essas relações, porque são boas relações, não são relações ruins. Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre essas pessoas. Gente, olha aí, paciência, não precisa se pressionar. É isso mesmo, isso aqui não vai te trazer problema,
Mas se você estiver, sei lá, de mau humor, ou se você tiver com uma bateria social baixa, aqui fala, não precisa sentir aquela angústia de responder rápido demais, entendeu? Não precisa ficar naquela coisa de, já que eu não consigo responder rápido, não vou responder ninguém, não vou falar com ninguém. Calma, respira, tá bom? Respira, porque assim, o mundo cibernético de hoje, né? O mundo da internet faz com que a gente realmente consiga receber mais mensagens e, né, ter mais procuras do que antes, não só presenciais, mas também virtuais, que eu também vejo aqui. Então é como se falasse, faz uma coisa de cada vez, fala com uma pessoa de cada vez, não deixe de cumprir a sua rotina, não deixe de cumprir as suas responsabilidades pessoais. Aqui, se tiver crianças, priorize as crianças, tá? Não sei dizer exatamente o porquê desse conselho, mas aqui fala, se forem crianças ao seu redor querendo a sua atenção, priorize dar atenção para essas crianças do que para marmanjos e marmanjas crescidinhos aí que podem esperar um pouco mais, tá bom? É isso, gente. Vamos encerrar aqui com 2 mensagens das borboletas que sempre voltam, porque o seu jardim sou eu. Olha aí, número 2, o perfume. E número 24, o caminho. Realmente tá me vindo mesmo essa sensação de que vocês estão com um jardim tão florido que tem muitas pessoinhas borboletas querendo aí, né, visitar o seu jardim bonito. Vamos lá. Por onde eu passar, que deixe o meu perfume no ar. O caminho sou eu quem faz, que ele seja leve e sempre traga boas chegadas. Então, gente, é sobre isso. Você é uma pessoa realmente muito marcante, né? E o fato de você ser uma pessoa muito marcante, muito requisitada, vocês vão se sentir, viu? Bem requisitados aí nesses próximos dias. Aqui falo para você ir fazendo uma coisa de cada vez e para você não abusar disso, ou seja, para você não cobrar demais das pessoas, porque pode ser que às vezes você fique tão mimado ou mimada, né? Porque isso pode acontecer, tá, gente? Pode ser que você sinta assim, tem tanta gente, sei lá, fazendo o que eu preciso, e aí você acaba esquecendo de ter empatia com essas pessoas, de ser mais flexível, principalmente com as pessoas que mais te ajudam, as pessoas que mais te dão atenção, as pessoas que mais te agregam, elas merecem mais valor, tá? E nesse caso aqui também tem uma vibe também das crianças e pets, viu? Não falei dos bichinhos, né? Mas pode ser também os bichinhos querendo mais atenção, que você brinque mais com eles, que você dê mais carinho. Então, priorize as crianças e os pets. Aí, depois disso, você prioriza suas responsabilidades pessoais e tudo mais. E aí, você vai respondendo de boa cada pessoa que chega, cada pessoa que vai. Mas que você também não fique achando que só porque várias pessoas estão requisitando você, que você está ali, sabe, por cima da carne seca, digamos assim. Não perca a humildade, né? E que esse caminho também de ser uma pessoa marcante te traga boas chegadas, te traga leveza, te traga paciência, né? Que as coisas não virem uma grande afobação. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu sigo em frente com flexibilidade e mais leveza, tá bom? Eu acho que flexibilidade, paciência e leveza vão ser muito importantes aqui para você não se corromper com certos comportamentos que te atrapalham de ter conexões muito bacanas e agradáveis no seu dia a dia, tá bom? É isso então que eu tenho para vocês hoje, espero que gostem, espero que ajude. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal, torne-se membro do canal se você quiser, se você puder. Tem o link aí na descrição de todos os meus vídeos. Me sigam no Instagram, @sereia_intuitiva. Se cuidem sempre e tchauzinho!